E aí, a CPI abriu uma crise entre a Polícia Federal e o ministro da Justiça. Eu vi essa matéria e falei, cara, o que foi que aconteceu? Pô, o ministro mal entrou. O ministro atual é delegado da Polícia Federal, sabe? Se tá licenciado não, pô, o cara é delegado, o cara é da Polícia Federal. E abriu uma crise. O que foi que ele fez, rapaz? Ele brigou com a própria instituição que ele faz parte. Aí você vai ler. Olha só. Está deflagrada a primeira crise entre o ministro da Justiça, o Anderson Torres, e a Polícia Federal. Um mês depois de sua posse, Torres conseguiu entrar em rota de colisão com a PF ao afirmar que vai requisitar dados de investigações que miram governadores. Eu não acredito, peraí. Por que o ministro quer saber das investigações que é numa CPI, uma comissão parlamentar, né? Para investigar se houve desvios, se houve condutas erradas, para até punir. E a polícia tá com raiva. O que tá acontecendo? Deve ser lá, né, a ala Sérgio Moro da polícia, né, que vocês devem conhecer. O material pode ser usado para abastecer senadores que formam a base de Bolsonaro na CPI. Delegados afirmaram à coluna que a Polícia Federal não vai compartilhar dados de investigações com terceiros sem determinação judicial. O maior temor é que o órgão seja usado politicamente na CPI. Delegados afirmam à coluna. Rapaz, me pergunta assim, os caras fizeram que ligaram pro Globo? Foi, a gente tem uma denúncia aqui para fazer, o ministro, ele quer fazer isso daqui. Como assim ele quer os acessos? Como ele quer as informações das operações? Para mostrar que os governadores, né, e prefeitos estão envolvidos em maracutaias. Como assim, rapaz? Protege aí, blinda os governadores, Bela Megali. Blinda aí, faz aquela matéria no Globo para já criar o caos. A avaliação de delegados é que se fizer esse pedido, Anderson Torres vai extrapolar suas atribuições como ministro e pode colocar em xeque a independência da PF. É mole. E perceba como isso daqui, essa narrativa, ainda corrobora com as falas do Randolph Rodrigues, que falou que quer porque quer intimar para depor, quer convocar para a CPI o ministro da Justiça, o Anderson Torres. Não, eu vou chamar ele, porque ele falou na Veja que ia pedir as investigações. Como assim, cara? De que lado a polícia tá, sabe? Tem hora assim que eu me pergunto. Para os investigadores, a requisição de dados sobre desvio de verbas envolvendo os governadores precisa ser feita pelos senadores da base governista e não por um ministro a qual a PF está submetida. Integrantes da corporação afirmam que, se não for por ordem da Justiça, os dados não chegarão às mãos de Torres, ao menos de maneira formal. Pronto. Ainda termina a matéria falando, se ele pegar os dados, já é legal. Já estão falando, foi legal. Não foi de maneira formal, foi de maneira informal. Já estão tentando já criminalizar o ministro. Cara, realmente, viu? Me pergunto quem foi que falou, se é que realmente algum delegado falou com o Globo. Abre crise. A imprensa só joga, né, de um lado, do lado esquerdo do campo. Deviam estar comentando sobre isso daqui, ó. É isso daqui que a imprensa devia estar comentando. Chegaram ontem aí mais 3,8 milhões de doses. Como estava prometido. Chegou. E aí? Vai comentar? Não teve notinha, né? Os políticos tão preocupados com a democracia brasileira estão calados sobre isso. Calados. Os grupos de mídia estão calados. Mas até para ser justo, fiquei surpreso também quando li isso daqui. Quando você abre o Globo, a matéria de capa ela normalmente fica no canto aqui, porque o vídeo ele inverte, é meio que espelho. Ele fica do lado esquerdo, na parte assim do meio, logo assim no início quando você abre o site do Globo. Tá lá essa matéria. Entrega de cerca de 11 milhões de doses permite ao Brasil antecipar meta de imunização. Que é isso, cara? Pela primeira vez na história falando, o Brasil está se antecipando, não tá falando que o governo tá demorando, que o governo atrasou, que o governo fez aquilo ou outro. Vai ser demitido. A Evelyn Azevedo e o Renato Grandelli, por essa manchete, uma manchete que não está jogando pedra no governo, vai ser demitido. Vai ser demitido, não é possível. O galera do Globo, quando lê a manchete, fala, cara, por que vocês não estão criticando o governo? Como assim vocês ousaram falar que, o governo aí tá acelerado? Aí você vê, as novas remessas que chegaram possibilitaram que o país imunize no ritmo considerado ideal pelos pesquisadores, 1,5 milhão de doses por dia.
As novas remessas que chegaram possibilitaram que o governo federal entre em um ritmo considerado ideal para os pesquisadores. Em seus cálculos, o país precisaria de 1,5 milhão de doses aplicadas por dia para concluir a proteção dos grupos prioritários, formado por 80,5 milhões de pessoas, ainda neste semestre. Óbvio, no longa matéria, fala, o governo tem que garantir, porque aquela coisa, né, a gente não sabe se vai ter para amanhã, se vai ter para depois da manhã. Não pode dar mole, não pode perder tempo, tem que ter certeza que não vai faltar nada. Mas certeza que não vai faltar nada. Mas tá aí, né? Viu? É verdade. Quem diria, viu? Quem diria? Primeira vez que eu vi uma matéria falando que o governo adiantou alguma coisa. Já é um início. Já é um começo. Imagina se a mídia fosse isso daí. Trazendo matéria, gente, que querendo ou não, você sabe que o brasileiro é tudo de manchete. O cara lê aquilo, nada, bate o sentimento de esperança. Esperança no coração. Sabe, o humor da pessoa influencia muito. Muito mesmo. Pegar só um exemplo aqui bem rápido. O pessoal usa muito esse exemplo na área no âmbito da economia. Às vezes, tem o dinheiro rolando, tem tudo, as pessoas estão... Mas começa a sair matérias falando assim, vai entrar uma crise, vai entrar uma crise, vai entrar uma crise, vai entrar uma crise, vai entrar uma crise. Todo mundo começa a ficar com medo e fala, se vai começar uma crise, eu vou começar a poupar dinheiro. E as pessoas param de meio que gastar o que gastariam normalmente, param de investir porque acham que vai vir uma crise, e a economia estagna, por quê? Porque o clima é de tensão, não é um clima bom. Imagina se a imprensa jogasse a favor do país.